Olá, meus queridos, tudo bem? Estou muito feliz de estar com vocês em mais um vídeo do meu canal. O tema de hoje é muito legal e interessante: a lei de Deus. Muitos deturpam a lei de Deus, outros não dão a mínima, dizendo que ela mudou com a morte e ressurreição de Jesus. Mas é verdade? A Bíblia diz mesmo isso? Eu sou Diego Isalralde e sou teólogo protestante e analisarei estas perguntas com todos vocês. Vamos começar? No decorrer da história da humanidade, muito tem se falado da lei de Deus. Algumas de forma positiva e correta, e outras, bom, nem tanto. O que dizer sobre isso então? Vamos ao início, onde tudo começou. O povo de Israel, liderado por Moisés, Arão, Miriam e Josué, acabava de sair do Egito, onde esteve escravizado por mais de 4 séculos. Com mão poderosa, o Deus de Israel utilizou incríveis sinais e milagres para fazer entender a Faraó que devia, sem demora, deixar o seu povo ir. O Faraó era poucas ideias e não queria deixar o povo, mas o poder de Deus foi maior e ele acabou cedendo ao pedido de Moisés, o seu servo. De maneira incrível e impressionante, atravessaram o Mar Vermelho e foram em direção a Canaã. No meio do caminho, é claro, faziam algumas paradas. Entre essas paradas, Deus aproveitou e chamou Moisés para bater um papinho de leve no Monte Sinai. O povo de Israel não falava diretamente com Deus. Era Moisés que fazia isso e depois relatava ao povo o que Deus havia comunicado. Bem simples, né? Então, não é bem assim. Precisamos entender que Moisés estava indo se encontrar com o soberano Deus, o Criador e sustentador de todo o universo. Êxodo 19, 18 e 19 diz: o monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu como de uma imensa fornalha e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. Imagina a cena comigo. Deus havia ordenado que todo o povo devia estar em frente à sua respectiva barraca, enquanto que Moisés caminhava decidida e temerosamente também, né, gente, ao encontro com Deus. Todos os olhares estavam direcionados ao monte que estava fumegando loucamente em seu topo. O monte inteiro estava se tremendo. Deus falava com voz de trovão. Fala sério, eu já teria me borrado umas 10 vezes só nos primeiros 5 minutos. Foi então que Deus decretou a sua lei, que devia ser seguida pelo seu povo e todos aqueles que vierem a segui-lo no decorrer da história da humanidade. Os 10 mandamentos são um reflexo do caráter de Deus. Ele é de natureza moral, espiritual, abrangente e contém princípios universais. O que quero dizer com isso? Bom, uma lei moral porque é o padrão divino de conduta para toda a humanidade. Não importa em que momento da história eles se encontrem, essa lei deve ser cumprida. Ela modera também nossas atitudes para com o próximo. As Escrituras mostram claramente que transgredir a lei é pecado, conforme vemos em 1 João 3,4, que diz: quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Romanos 7,14 nos mostra claramente que a lei é espiritual também. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. Ou seja, somente aqueles que são espirituais e que revelam os frutos do Espírito é que podem obedecer à lei. É o Espírito Santo de Deus que nos fortalece para a obediência. Ao permanecer em Cristo, recebemos o poder necessário para produzir os frutos da sua glória. É uma lei positiva também, porque convenhamos, se você só enxerga uma lista de proibições, você não entendeu nada mesmo do que Deus nos deu naquele monte. Entenda, ela contém princípios de longo alcance. Não somente se aplica às coisas que não deveríamos fazer, mas igualmente àquilo que deveríamos praticar. Deus concedeu a sua lei a fim de prover abundantes bênçãos ao seu povo e para conduzi-los a um relacionamento salvador com Ele. Os 10 mandamentos são bem claros. Vamos dar uma relembrada de forma bem resumida? A primeira: não terás outros deuses diante de mim. A segunda: não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás. Terceira: não tomarás o nome de Deus em vão. Quarto: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto:
Honra o teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não roubarás. O nono, não dirás falso testemunho. E finalmente o décimo, não cobiçarás. Conseguiu lembrar de todos? Se você quer ler tudo de maneira mais completa, veja em Êxodo, o capítulo 20, os versos 3 a 17. Porém, agora eu preciso falar de uma coisa bem chata, infelizmente. Pessoas no decorrer da história da humanidade têm deturpado a seu bel prazer a lei de Deus para que digam o que elas querem ouvir. A lei de Deus é eterna, nunca muda, mesmo que o mundo tenha mudado e se atualizado com a ajuda da tecnologia. Isso não quer dizer que os princípios de Deus devem ser mudados também. Não é a lei de Deus que tem que se adaptar a nós, somos nós que devemos nos adaptar à lei de Deus. Há denominações que dizem que a lei de Deus mudou com Jesus. Porém, Jesus nunca veio para mudar nada disso. Mateus 5,17 diz: Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Dito isto, cai por terra a afirmação que com a morte e ressurreição de Jesus existe uma nova lei no lugar e que deve ser seguida sem qualquer contestação. Na Bíblia, uma coisa assim não existe. Tudo deve estar sempre fundamentado num assim diz o Senhor. Algumas denominações vão até mais longe, mutilando e mudando a lei de Deus. A Igreja Católica assumiu a postura de que eles escreveram a Bíblia e somente eles podem explicá-la. Inclusive, a Bíblia deles possui outros livros e algum que outro capítulo a mais em 2 livros. Eles são chamados de apócrifos e foram produzidos no período intertestamentário, porém nunca fizeram parte do cânone hebraico. Foram oficialmente adotados pela Igreja Católica no dia 8 de abril de 1546, no Concílio de Trento, na Contra-Reforma, com o intuito de combater os reformadores. A Bíblia havia sido traduzida para a língua do povo pelos protestantes, e eles argumentavam que doutrinas católicas como intercessão dos santos, oração pelos mortos e purgatório não tinham base bíblica, entre outras coisas mais. Em resposta, o Concílio de Trento aprovou 7 livros a mais que deveriam fazer parte das Bíblias aprovadas pelo Papa. Eles são Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Eclesiástico, Baruque, Sabedoria, além de acréscimos aos livros de Esther e Daniel. Esses livros deveriam ser aceitos por todos e seriam anátemas, ou seja, amaldiçoados aqueles que não aceitassem. Estes livros apócrifos dão base para algumas doutrinas católicas que não podem ser sustentadas pela Bíblia, como, por exemplo, o ensino do purgatório. Dar esmolas purifica o pecador de seu pecado. Pode-se orar e fazer sacrifício pelos mortos. A Imaculada Conceição de Maria. Esses livros também ensinam que é possível expulsar demônios com feitiçaria, que vingança, egoísmo e crueldade não são atitudes condenáveis, entre outras heresias, ensinadas assim. E sendo bem sinceros, nem Jesus, nem os apóstolos e nenhum outro servo de Deus sequer citou qualquer um desses livros, certamente por não considerarem inspirados. Aliás, nem os próprios autores apócrifos reivindicaram inspiração para qualquer um de seus livros. Mesmo Jerônimo, que foi o tradutor da Vulgata Latina, e o Papa Gregório não acreditavam na inspiração desses livros. Esses livros podem ser estudados como livros históricos, mas não como escritura sagrada. Dito isto, a lei sempre esteve sob ataque. O fato de Cristo ter ressuscitado no primeiro dia da semana, que é domingo, não dá qualquer margem para se acreditar que a lei do Sinai era agora coisa do passado e uma nova era de uma lei atualizada e renovada devia ser agora seguida. Nunca, não tem base ou sequer fundamento para um pensamento desse calibre, que é tão absurdo e ridiculamente blasfemo. O que a morte de Cristo na cruz de fato trouxe foi o cumprimento da profecia onde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tinha finalmente morrido e ao ressuscitar reconciliou os seres humanos com Deus e cumpriu totalmente com cada requerimento da lei. Ainda bem, não é? Tanto Jesus quanto os apóstolos cumpriam a lei e permaneciam nela. João 15,10 diz: Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eles faziam isto, quanto mais nós deveríamos nestes tempos turbulentos e complicados.
Não acha? Infelizmente, a Igreja Católica não somente ataca a lei como um todo, mas ela concentra seus esforços em mudar tudo aquilo que pode atrapalhar a sua vida. Adoração, veneração de imagens, o dia de repouso de Deus, que é no sábado, eles passaram para o domingo. Enfim, a lista é grande demais para citar uma a uma, e o pior de tudo, essa lista tende a aumentar a cada dia. Por isso, sempre digo, faça sua base e fundamento na rocha, que é Cristo e não Pedro, através das palavras de Deus que nunca muda, não importa o ano em que estivermos inseridos na história da humanidade. Bom, meus queridos, vamos ficando por aqui. Eu sei que o tema é muito bom, é muito interessante, mas precisamos concluir. Tenho certeza que você agora compreende a importância de estar firmemente fundamentado na lei de Deus e que deseja segui-lo até o fim da sua vida, ou até o retorno de Jesus a esta terra. Você faz muito bem, nunca se afaste desse caminho e Deus abençoará os teus esforços. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, se inscrever para que o YouTube te avise sobre novos vídeos adicionados ao nosso canal. Lembre-se sempre, não acredite em tudo que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna Palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa a não ser assim diz o Senhor. Até a próxima!